Olá, alunos! Hoje nós vamos estar vendo uma revisão sobre a forma irredutível de uma fração. Eu gravei esse vídeo rapidinho para estar orientando vocês para estar resolvendo o exercício proposto que a professora Marcielma realizou com vocês. Bom, uma fração irredutível é uma fração na qual o numerador, ou seja, o número que está na parte de cima da fração, e o denominador, que é o número que está na parte de baixo, são números inteiros que não têm outros divisores comum além do número 1. Então, uma fração ela estará na forma redutível se o único divisor, tanto do numerador quanto do denominador, for apenas o número 1. Ou seja, não haverá outro número que divida os dois ao mesmo tempo. Exemplo aí da fração meio. O número 1 só pode ser divisível por 1. E o número 2 só é divisível por 1 ou por 2. Então, sendo assim, tanto o número 1 quanto o número 2 apresentam um único divisor comum, só o número 1. Então, ela está na forma irredutível. 3 quintos. 3 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, por 3. 5 também só é divisível por 1 ou por 5. Sendo assim, nós temos também uma fração na forma irredutível, por ambas, tanto o número 5 quanto o 3 só pode ser dividido por 1. 4 quintos. O 4 pode ser divisível por 2, por 1 e por ele mesmo. O 5 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos um outro exemplo de fração na forma irredutível. 7 terços. O 7 só pode ser divisível por 7 e o 3 só pode ser divisível por 3. Então, nós temos também uma fração na forma irredutível. Não existe um outro número, além do número 1, que possa dividir exatamente, em partes iguais, tanto o número 7 quanto o número 3. Vamos simplificar uma fração e encontrar a sua fração irredutível, que é a atividade número 1 proposta pela professora. Nós vamos estar fazendo o seguinte, é muito simples. Olha esse exemplo aqui, 5 décimos. Nós vamos encontrar a sua fração na forma irredutível, ou seja, nós vamos tentar descobrir um número que divida tanto o numerador, a parte de cima, quanto o denominador, que é a parte de baixo. Bom, o número 5, ele pode ser divisível por 1 e por 5. O número 10 também pode ser divisível por 5. Então, eu vou dividir todos os dois, tanto numerador quanto denominador, por 5. Então, olha só, 5 dividido por 5 dá 1, e 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu tenho a fração meio. A fração meio, como nós vimos no slide anterior, é uma fração na forma irredutível. 1 só divide por 1, e 2 só divide por 1 e por 2. Um outro exemplo, 60 centésimos. Todos dois são números pares, não são? Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou dividir os dois por 2. Metade de 60 é 30. Metade de 100 é 50. Então, eu tenho essa outra fração aqui, que é equivalente à primeira fração. Ah, professor, olhando aí, todos dois são pares. Dá para dividir por 2 de novo? Dá para dividir por 2 de novo. Ah, mas dá para dividir os dois por 5? Pode dividir por 5. Ah, professor, dá para dividir os dois por 10? Dá para dividir os dois por 10. Então, você vai dividir tanto de cima quanto de baixo, né, numerador ou denominador, pelo mesmo número. Eu vou dividir agora por 5. Se você quiser por 2, por 10, tem problema não. No final, o resultado vai dar o mesmo. 30 dividido por 5. Quantas vezes o 5 para dar 30? 6. Quantas vezes o 5 para dar 50? 10. Então, a fração reduzida aqui vai ser 6 décimos. Ah, professor, novamente, ó, 6 é um número par, 10 também é um número par. Então, vou simplificar por 2 novamente. Enquanto der para você ir dividindo por 2, por 3, por 5, 7, você vai dividindo. Metade de 6 é 3, de 10 é 5, 3 quintos. 3 quintos é uma fração irredutível. 3 só divide por 3 e 5 só divide por 5. Os dois têm o número 1 como divisor comum. Então, encontramos a fração irredutível de 60 centésimos. Último exemplo aqui, ó. 45
sobre 90avos. Bom, 45 terminou com 5. Todo número que terminar em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, eu posso dividir tanto 45 quanto 90 por 5. 90 é um número par, dá para dividir por 2. 45 não é um número par, não dá para dividir por 2. Então, eu não posso dividir por 2. Posso dividir por 3? Posso dividir por 3. Por quê? 45 é múltiplo de 3. Para a gente descobrir os múltiplos de 3, basta a gente somar os algarismos. Por exemplo, 45, 4 mais 5, 9. Se a soma for múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Então, 45 é múltiplo de 3, porque a soma 4 e 5 dá 9. 90, 9 mais 0 dá 9. 9 é múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Então, ambos podem ser divisíveis por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 90 por 3 dá 30. Então, tem aí uma fração equivalente a 45 90avos, que é 15 30avos. Professor, e agora? Dá para continuar a divisão? Sim. Ambos dá para dividir por 2? Não. 30 é par, mas 15 não é par. Todo número par termina em 0, 2, 4, 6, 8. Tudo bem? 15 é um número ímpar. Dá para dividir por 3? Sim, dá para dividir por 3. 15, 1 mais 5 é 6, 6 é múltiplo de 3. 30, 3 mais 0 é 3, 3 é múltiplo de 3. Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Ah, mas eu quero dividir por 5. Pode dividir por 5. Lembra que eu falei agorinha? Todo número que terminar em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Então, vou dividir por 5. Quem quiser dividir por 3, pode dividir. Quantas vezes o 5 para dar 15? 3. Quantas vezes o 5 para dar 30? 6. Encontrei a fração na forma redutível? Ainda não. Olha só. 3 dá para dividir por 3. 6 dá para dividir por 3 também. Então, vou dividir os dois por 3. 3 dividido para 3 é 1 e 6 dividido para 3 é 2. 1/2. Fração na forma irredutível. Então, tá aí, a aulinha de hoje foi essa daí.